Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo para você ouvir enquanto faz alguma coisa. Você já assistiu um anime e pensou: Hum, isso aqui parece uma peça de Shakespeare, só que com alguns poderes mágicos e adolescentes traumatizados. Pois é, hoje eu vou te apresentar Zetsu no Tempest, um anime que não só cita Shakespeare, como estrutura toda a sua narrativa em cima de duas obras clássicas do autor, Hamlet e A Tempestade. E não é só uma referência jogada por cima. Não, é profundo, é simbólico e eu garanto, depois desse vídeo, você vai enxergar a história com outros olhos. Zetsu no Tempest, também conhecido como Blast of Tempest, é um anime de 2012 baseado no mangá de Kyushiro Daira, com arte de Ken Saizaki. A trama começa com Mahiro Fua, um jovem consumido pela morte de sua irmã, Aika. Ele quer vingança a qualquer custo. Seu melhor amigo, Yoshino, acaba se envolvendo nessa busca, mas com um detalhe: ele era namorado secreto de Aika. A história dá um salto quando Hakaze, uma poderosa maga, entra em cena. Isolada numa ilha, ela se comunica com Mahiro pedindo ajuda para impedir o despertar da Árvore da Destruição, que é um poder capaz de destruir todo mundo. O anime gira em torno de dois conceitos: a Árvore Gênesis e a Árvore da Destruição, que são representações quase que divinas da criação e da aniquilação. Entre batalhas mágicas, diálogos densos e reflexões filosóficas, o anime discute o sentido da vida, a justiça, o livre-arbítrio e tudo isso sem perder a emoção. William Shakespeare foi um grande dramaturgo inglês nascido em 1564, conhecido por obras que exploram o que há de mais humano em nós: a ambição, a culpa, o amor, a loucura, o desejo de vingança e o desejo de poder. Em Hamlet, ele nos apresenta um príncipe que não sabe se age ou se espera. Em A Tempestade, um mago manipula os eventos em uma ilha isolada usando o poder das palavras e do conhecimento. São obras cheias de camadas, onde o que parece simples é sempre mais profundo. E é exatamente isso que Zetsu no Tempest captura com um surpreendente sucesso. Agora sim, vamos destrinchar as conexões entre Zetsu no Tempest e Shakespeare, não só nos personagens, mas na estrutura, nos temas e até na forma de contar a história. Primeiro, vamos precisar entender que tanto o anime quanto Shakespeare trabalham com arquétipos, mas não de forma simplista. Eles subvertem e reconstroem esses arquétipos para provocar reflexão. Mahiro é um personagem que não aceita o acaso. Ele precisa dar sentido à tragédia que viveu. E esse é justamente o dilema de Hamlet, a necessidade de encontrar uma lógica ou uma justiça em um mundo caótico. Hamlet é paralisado pela dúvida. Mahiro, por outro lado, age de forma impulsiva, mas ambos são consumidos por uma única coisa: a vingança. E a pergunta que paira é a mesma: até onde a obsessão por vingança nos define? Mahiro, como Hamlet, representa a angústia do jovem que perdeu a fé no mundo, a fé nas pessoas, e por isso ele resolve queimar tudo, literalmente. Yoshino, ao contrário de Mahiro, é o silêncio. Ele é um personagem que esconde sua dor, suas intenções e, principalmente, sua relação com Aika. Ele é como Horácio, porque observa e reflete, mas ao mesmo tempo ele é o elo trágico que liga Mahiro à verdade. Yoshino é um espectador que carrega um segredo, e essa ambiguidade o coloca quase como um narrador interno da história. E é aqui que entra outro ponto shakespeariano: o uso do segredo como motor dramático. Em Shakespeare, segredos são sempre dinamites emocionais. Quando revelados, mudam tudo. Em Zetsu no Tempest, os segredos de Yoshino têm exatamente esse papel. Em A Tempestade, Próspero é um duque traído, exilado,
que usa magia para conduzir o destino dos outros, mas não o seu próprio. Hakaze, da mesma forma, começa a história presa numa ilha, manipulando os eventos de longe. Mas aqui o roteiro inova. Hakaze não é só próspero. Ela é também uma figura romântica, humana e frágil. A relação dela com Yoshino quebra a frieza do papel de maga sábia. Assim como Shakespeare, o anime coloca o amor como força de transformação. A personagem, que parecia intocável, torna-se vulnerável. E é nesse momento que ela cresce. E por fim, Aika. Mesmo morta, ela move tudo. Ela é, ao mesmo tempo, vítima e arquiteta do destino. Tem algo de fantasma do pai de Hamlet nela, uma presença pós-morte que inicia a jornada do herói. Mas ela também carrega a frieza e a manipulação de uma Lady Macbeth, alguém que entende o caos do mundo e age deliberadamente. Aika é um paradoxo. A personagem mais viva da história é a que está morta desde o início. E isso é profundamente shakespeariano. E para fechar essa análise, até a estrutura narrativa de Zetsu no Tempest espelha o teatro elizabetano. Monólogos interiores, dilemas morais, uso do destino e do livre-arbítrio como temas centrais. E é claro, o uso do teatro dentro do teatro. Ou melhor, da metanarrativa. Há momentos no anime em que os personagens parecem conscientes de que estão em uma grande peça cósmica. Eles falam com a câmera, com o tempo, com o futuro, como se soubessem que fazem parte de algo maior. E isso é puramente Shakespeare. E depois disso tudo, o que fica? Zetsu no Tempest não é só uma homenagem a Shakespeare. Ele é uma releitura moderna da tragédia clássica, mas contada com uma estética de anime, com uma trilha sonora intensa e uma sensibilidade emocional muito própria. É uma obra que te desafia a pensar, sim, mas também te convida a sentir a dor da perda, a sentir as decisões, a sentir a complexidade das relações humanas. Ele mostra que até na fantasia há espaço para a verdade emocional. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que Shakespeare, há 400 anos atrás, já estava escrevendo sobre as mesmas coisas que a gente, no século XXI, ainda tenta entender, que é o que nos torna humanos. Existe justiça no universo? Somos livres ou apenas peças num jogo maior? No fim das contas, Zetsu no Tempest nos lembra que o tempo passa, mas os dilemas eles continuam. E é aí que a arte se encontra, quando um anime japonês conversa com um dramaturgo inglês do século XVI. E você, já pensou como suas próprias histórias, suas próprias escolhas, moldam sua trajetória pessoal? Ou será que alguém lá do alto está escrevendo seu roteiro agora mesmo? Fica a pergunta, porque como diria Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Bem, se você curtiu esse mergulho entre Shakespeare e anime, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aí.